Sombras estão na Camarilla, em Vampiro à Máscara, 5ª edição. E hoje nós vamos explicar como isso aconteceu? Tá certo isso? Tá dando direito? Tô. Las Sombras na Camarilla? Tá certo isso, produção? Não, quem fez esse roteiro? Demite esse cara! Tá certo? Eu não acredito, eles saíram mesmo do grupo! É? Do grupo? Que grupo você tá falando? Eu digo, eles entraram mesmo no grupo da Camarilla. Nina... Que vinheta! E depois desse começo nada suspeito, nós vamos falar dos Las Sombras e Vampiro à Máscara 5ª edição na Camarilla. Mas, Nina, que grupo é esse? Não, então. Você está se perguntando por que os Las Sombras estão na Camarilla, não é? E a resposta é, depende pra quem você pergunta. Por sorte, o livro Chicago by Night traz todas as respostas. O clã Las Sombras é o primeiro do Sabá a aparecer e traz uma enorme mudança no cenário. Pra quem não conhece a história do jogo, os Las Sombras são um dos fundadores da seita Sabá, que rejeita as tradições da Camarilla, como a máscara, que prega que os vampiros precisam se esconder dos mortais e por aí vai. Diferente da Camarilla, eles acreditam nos antediluvianos, os vampiros fundadores de cada clã, que estariam em sua maioria em torpor ou dormindo, e um dia acordariam para devorar seus filhos, e eles também acreditam em Caim, de quem supostamente teriam herdado a maldição. Lembrando que isso é só um resumo muito bem resumido para você ter uma ideia da situação. O que você precisa saber de verdade é que Sabá e Camarilla são seitas inimigas. Eles já sabem, né, Nina? E você? Eu sei. E você sabe? Esses grupos. Antes de falarmos dos motivos do porquê o Las Sombras entrou pra Camarilla, nós temos que dar um contexto sobre o cenário do V5. No cenário atual do V5, após a ascensão da Segunda Inquisição e início da Cruzada de Agerrena no Oriente Médio, o Sabá aparentemente desistiu de controlar as cidades da América e migrou para as zonas de guerra do mundo. No entanto, a maioria dos domínios do Sabá ainda está fora dos limites da Camarilla, fora das garrinhas da Camarilla. Uma guerra da Agerrena entre a Camarilla e o Sabá está sendo travada no Oriente Médio e nas regiões disputadas da Ucrânia. O conflito começou quando a maioria do Sabá abandonou a maioria dos seus domínios para travar o que eles percebem ser uma cruzada preventiva contra os vindouros antediluvianos. É a vingança preventiva, patenteado para Nerd. Em resposta a essa agressão, a Camarilla começou a lutar contra eles, a fim de preservar a máscara e proteger os Matusaléns em torpor de quaisquer grupos de guerra do Sabá que possam confundi-los com antediluvianos. Então até aí tudo bem, né? Nada de novo sob o Sol, ou sob a Lua no caso. Vingança preventiva, é? É. Antes de entrar no trato que eles fizeram com a Camarilla, é melhor a gente explicar os Amici Noctis, os amigos da noite. Nome fofinho, né? Só que não. Eles vão aparecer muito nesse vídeo, então é melhor a gente já explicar eles agora. Os Amici Noctis são o conselho de vampiros mais capacitados para o bem-estar do clã da Sombra. Os rumores dizem que esse conselho tem tantos anciões milenares quanto neófitos recém-criados. Mas ninguém sabe ao certo. Neófitos. E para entrar nesse conselho é preciso mostrar provas de resistência e sobrevivência em uma situação de grande hostilidade. Também diz que o Sabá tentou matar vários membros desse conselho, por isso esse conselho coloca o clã acima da seita. Mas como a lenda de que conselhos controlam os clãs existe em praticamente todos os clãs, e ninguém sabe o nome dessas pessoas, ninguém sabe realmente se os Amici Noctis existem. Mas existem. O livro Chicago by Night usa relatos para explicar a situação atual dos clãs. Então lembre-se disso antes de botar um ponto final e falar é assim e pronto. Bom, na sua crônica pode ser mesmo. Mas geralmente são vários rumores, pontos de vista, etc. Fica tudo meio nas sombras, entendeu? Tipo, La Sombra. O primeiro relato é de uma famosa La Sombra, Tabitha Fisk, que diz que os Amici Noctis fizeram missões diplomáticas para Las Sombras irem para a Anarquia e para a Camarilla, primeiro pedirem auxílio só para eles e depois o clã inteiro. É, vocês vão ver como essa diplomacia é linda. Esses La Sombra iriam jurar lealdade a essas seitas e depois pedir pro clã inteiro entrar. Assim, oi, tudo bem? Eu vim pra ficar, eu e mais 500 pessoas. Acho que não foi bem assim. Não. Logo, esses domínios aceitaram esses refugiados La Sombra, em troca da vida de alguns outros La Sombra que os príncipes desses domínios acharam muito complicados. Ah, diplomacia, é assim que eles fazem. No caso, o relato diz que essa diplomacia é sacrificar alguns peões do Sabá. Sim, sacrificar. Mas só aqueles que não conseguiram abandonar a monstruosidade, ou os que não conseguiriam seguir a máscara. O relato continua com ela suspeitando que metade dos La Sombra permaneceriam no Sabá, mas que não teriam direção ou autoridade, já que tudo indicava que os Amici Noctis iriam em peso para Camarilla. Em peso, no caso, a totalidade mesmo. E sem a guia dos Amici Noctis, os La Sombra ficariam sem guia. E para isso, todos os cardeais La Sombra foram queimados como gesto de boa fé.
Diplomacia! Você vê na Camarilla. Com a influência dos Lasombra na Igreja Católica, Protestante e Islã, eles se tornam uma grande adição à Camarilla. Entretanto, poucos vão confiar neles. Afinal, eles traíram a própria seita que criaram, não é? Em algumas cidades fracas que perderam metade da sua população vampírica para a anarquia, é só os Lasombra entregarem a cabeça de alguém do Sabá, não precisa nem ser Lasombra, que eles já estão dentro. Em outras cidades, entretanto, mais conservadoras, o negócio é um pouquinho diferente. Para cada Lasombra que se junta à Camarilla, um ancião Lasombra deve ser apresentado como sacrifício. Lasombra que pretende ingressar na Camarilla deve submeter-se a um laço de sangue. Um máximo de 3 Lasombra podem existir em um domínio da Camarilla. Lasombra não deve receber aviso sobre as tradições, apenas a punição. A prática da arte de sangue dos Lasombra é proibido sob pena de morte final. Nenhum Lasombra pode deter títulos em domínios da Camarilla por pelo menos 50 anos, entre outras regras. O relato termina com o Tabata se perguntando se os Amicinoctes têm certeza do que estão fazendo, porque eles vão ter que sacrificar anciões para entrar e talvez os Lasombra se voltem contra eles. Será? Há boatos que os Lasombra na Camarilla vão acabar tomando o lugar dos Tremere. Peraí. Que história é essa aí? Isso tá errado. Não, já tá certo. Inclusive isso já está acontecendo em alguns locais. Os Lasombra agem como conselheiros, o que agrada muito os Ventru, afinal eles podem dominar um clã que eles desprezam. Isso também, claro, irrita os próprios historiadores, afinal eles acham que aquele é o lugar de direito deles, afinal eles ajudaram a fundar a Camarilla. Então tá todo mundo puto com os Lasombra e entre eles mesmos. Se é contra os Lasombra, eu sou contra. Eu também sou contra. É mesmo, Eu sou contríssima. Ele só fala, Drake. Essas intrigas podem respingar nos Lasombra, mas isso só os beneficia. Quanto mais rixa, melhor pros Lasombra. Afinal vai abrindo espaço entre os clãs e eles vão entrando no meio. Não pode deixar isso não. Já outro relato fala que os Lasombra adoram ser monstros, mostrar pra todo mundo que eles são monstruosos e agir de forma bem monstruosa. Monstro, monstro, monstro. Eles sempre foram assim. Eles gostam de distorcer a cabeça das pessoas e também fazer todo tipo de coisa grotesca com elas. Eles também inspiram os jovens a se rebelar, mas eles nunca lideram a revolução. Só indo depois na guerra pegar os espólios de quem perdeu. Mas atualmente, na Camarilla, eles têm que agir com honra, lealdade e restrição. Isso tudo para mostrar aos outros que eles são mais do que bestas. E também para se prevenir contra a Segunda Inquisição e a sobreviver à guilhotina da Camarilla. Mas qual motivo fez os Lasombra abandonarem o Sabá? A seita que eles criaram e eram respeitados e temidos. E por que entrar na Camarilla? Já que não é fácil. Então, antes da gente responder, já deixa o seu like pelo nosso trabalho. E também se inscreve no canal, porque Lasombra ganhou a votação de qual clã você quer no próximo vídeo. E aqui é o próximo vídeo. Não, o próximo vídeo sobre clã é de Lasombra. Esse aqui é só explicando por que Lasombra tá na Camarilla. Então já se inscreve aí pra saber quando a gente vai lançar o vídeo e compartilhe com seus amigos, porque eles também devem estar com dúvida. Por que Lasombra na Camarilla? Caso você não está sabendo, tem mais clãs vindo aí, como Tsumisi, que no caso é Shinichi. Se você não tá sabendo disso, nosso vídeo falando das novidades está no card, na descrição e também na nossa playlist. Vai lá ver. E se você quiser mais Vampiro à Máscara, se inscreve no canal. Por que o Lasombra foi pra Camarilla? Primeira razão. A primeira razão é de quem está no topo do próprio clã. Os anciões. Sabe aquela tirinha que tem 2 caras que soltam os cachorros em cima dos inimigos? Daí esses cachorros começam a latir pra pessoas aleatórias, morder pessoas aleatórias, depois voltam pra eles gigantes pra matar eles? Então, basicamente é isso. Explicando melhor. Os anciões do Amicinoctes estavam preocupados com a selvageria crescente do Sabá, com medo que os mais novos fossem se voltar contra os mais velhos. Sabe aquela coisa que o próprio Sabá fez há 500 anos atrás? Então. Ou seja, o Sabá sempre pregou, vamos matar os anciões. E agora eles perceberam que iam ser vítima da mesma coisa que eles pregavam. Os mais novos devorando os mais velhos. É que quando eles pregaram isso, eles eram os novos. Pois é, quem poderia imaginar que incitar os mais novos a fazer diablerie, matar Matusalém, eventualmente a se voltar contra eles quando eles fossem mais velhos? Que inusitado. Parece que não temos um Sherlock Holmes entre o Sabá, né? Pois é, e o Sabá ficou anos se preparando para a batalha contra a Camarilla. Então ela veio. E finalmente eles poderiam usar a degeneração que eles tantos queriam contra a própria Camarilla. Quando a Amicinoctes viu que suas bases de poder estavam ameaçadas por causa da Cruzada da Gerena, eles pararam com essa história de revolução para acabar com a tirania dos Matusalém. O relato pergunta se os Amicinoctes se perguntaram, por que será que a gente ainda tá lutando? E se havia realmente algum jeito de parar os Matusaléns que estavam acordando. E o relato diz que eles provavelmente pensaram, a gente não tem como parar esses bichos que estão acordando. E eu acho que os mais novos vão olhar pra gente e falar, preciso de mais poder. Olha só, tem um ancião aqui com um poderzinho bom, daí, se eu comer ele, eu posso ir contra os Matusalém. Eles falaram,
acho que isso não vai dar certo. Daí os Amicinoptes olharam pra Camarilla e falaram: eu acho que a gente vai se juntar com esses daí. É isso aí, high five! E foi por isso em que os mais velhos entre os La Sombra resolveram ir para Camarilla. Mas por que os mais novos resolveram ir também? A razão dos de baixo, dos mais novos, é que eles acham que por séculos os anciões não mudaram. Fica incitando a revolta para controlar os mais jovens e inocentes, como se tivessem inocentes entre os vampiros, e só eventualmente reconhecem algum ancila. Ou seja, pros anciões tudo, pros de baixo nada. Como na Camarilla. O de cima sobe, o de baixo desce. Não. Bom, bom. Os mais velhos pregam que os mais novos devem pegar o poder com rebelião e força, mas fazem de tudo para parar alguém que esteja seguindo esse princípio. Mesmo com alguns anciões La Sombra morrendo, os cabeças do clã realmente nunca mudaram. Então uma das razões é que os La Sombra mais novos cansaram de batalhar pelos mesmos velhos que ficam lá controlando eles, puxando as cordinhas e enchendo o saco, e nunca reconhecem eles. Eles são os Millennials La Sombra. Essa piada foi ótima. Eu não sou millennial. O relato também entra em uma outra questão. Por que não se juntaram os anarquistas que também lutam por isso? Mas ao mesmo tempo desdenham dos gangrés e dos Brujá, dizendo que se dormir com os cachorros pegará pulgas. Não já se viu. Os mais novos também dizem que entrar para a Camarilla foi calculado. Afinal, a Camarilla precisa do que o La Sombra oferece. E os La Sombra em troca têm que matar alguns anciões para entrar. Ai, que chato para os mais novos fazer isso. Nossa, queimaram o cardeal. Nossa. Cardeal? Afinal, eles nunca pregaram isso, não é mesmo? Então eles estão mais que felizes de provar a sua lealdade. Então os mais velhos tinham medo de virar papinha pros mais novos e os mais novos queriam sacrificar os mais velhos. No fim, os mais novos saem ganhando. Sim, mas lembre que tem algumas cidades que aceitam qualquer membro do Sabá. Não precisa necessariamente ser La Sombra. Mas espere que não acabaram os motivos. Tem mais. Esse último é o mais preocupante. Esse último é o relato de um La Sombra que não saiu do Sabá quando começou a debandada. Ele foi para o Oriente Médio lutar a Cruzada da Gerena. E assim, experimentou o seu primeiro vampiro ancião. Ele devorou, até o final, esse vampiro. Ele ouviu que os Amicinoptes diziam que essa luta ia ser infrutífera, mas ainda assim ele resolveu continuar. Chegou a ele a informação que algo havia acordado no Iraque e estava aterrorizando os mortais. Ele pensou que seria uma presa fácil. Um ancião dormindo há tanto tempo que ao acordar estaria fraco, que depois de sair do torpor não estaria em seu poder total. Então, seu grupo foi pra lá e encontrou ele. O La Sombra não soube dizer se ele era o fundador do clã La Sombra, um ancião ou alguma outra coisa. Mas quando ele viu os vampiros, ele abriu sua boca gigantesca e assim se formou um buraco negro que tudo consumia. O dono do relato conseguiu escapar. Seu grupo, não. Afinal, precisamos de um homem para contar as histórias, não é? O relator não sabe se foi poupado. Só sabe que depois disso ele ouviu relatos sobre esta coisa em outros países. E que outros ouviram. Então não era delírio. Finalmente ele percebeu que a cruzada só os levava ao suicídio. Basicamente está levando comida pra criança. Então ele conta o motivo de todos terem ido realmente para Camarilla. Eles achavam que tinham matado os maiores e os mais velhos de seu próprio clã. Mas eles só estão acordando e lutar contra eles não adianta. Eles precisam se esconder, influenciar as religiões do mundo, talvez até a própria Inquisição, para ir pra cima dos inimigos deles. É muito mais inteligente. É o que a Camarilla queria desde o começo. Mas a Camarilla não acredita nesses monstros. A Camarilla diz que não acredita para os mais novos não devorar os mais velhos. Então... Quero dizer, não, a Camarilla não acredita, o príncipe, você sabe, a Camarilla não acredita. E eu também não acredito. Viu? Droga de gangrel. Ele termina dizendo que a marcha que o Sabá pregava de matar os matusalenses antediluvianos para se libertar da jihad era tudo mentira. Que quem chamava eles eram esses próprios monstros, para servir de alimento. E não são os anciões que puxam as cordinhas da cruzada, mas sim a escuridão faminta. Ele termina dizendo que quando um vampiro de um grupo de 20 voltava com sangue pulsando do poder de um ancião morto, todos comemoravam, esquecendo que 19 morreram para isso. E morreram alimentando alguma coisa ou atraindo para a superfície. E a migração La Sombra para Camarilla é cânone, então pode chorar. Chora aí nos comentários. Eu não quero! Eu já tô chorando. E a data da migração é deliberadamente vaga.
O livro diz que, alternativamente para a sua crônica, os La Sombra podem continuar fiéis ao Sabá, se infiltrando na Camarilla em um momento de fraqueza e depois levando a cabeça dos príncipes de volta para a seita. A palavra-chave aqui é alternativamente, porque não é isso que está acontecendo, mas você pode adaptar assim para a sua história se você preferir. Mas não é cânone. O livro fala que esse é o começo da expansão La Sombra, e que eventualmente em outros livros eles podem se aproximar até mesmo dos anarquistas. Quero ver isso aí. Pessoalmente, eu acho que as motivações foram muito bem exploradas. E faz muito sentido seguir essas ideias e tentar entrar na Camarilla. Eu tô adorando todo mundo se rebelando, anarquista, Camarilla, La Sombra, tá uma zoeira, tá muito divertido. Mas o que você gosta mesmo é dedo no caos e gritaria, Nina. Adoro! Coloca aí nos comentários o que você achou das razões e qual a sua favorita para os La Sombra estarem na Camarilla. O que você achou, o que você não gostou, reclama aí à vontade. E agora que você sabe por que os La Sombra vêm na Camarilla, você vai descobrir quem são os La Sombra no próximo vídeo. Sim, faz todo sentido isso, né? Não, tudo bem, a Nina também não faz. Mas agora a gente sabe que eles são na Camarilla, vamos descobrir quem são nossos novos irmãozinhos. Então curte esse vídeo para motivar a gente, se inscreve no canal para saber mais sobre os vídeos. Se inscreve no canal para fazer o canal ficar vivo também, não é mesmo? Sim. Não esqueça de compartilhar com seus amigos que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Se você não sabe, está no card, está na descrição, está na playlist Vampiro, vê tudo. Maratona. E comenta aí algumas coisas engraçadas que nós faremos vídeos lendo seus comentários e respondendo. Curte aí, porque a hora esse meu ordalho aqui acaba e finalmente seremos livres dessas coisas. Acho que só vai acabar quando lançarem em português. Ops! Até a próxima, que os dados ralem sempre a seu favor.